quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes plantearam em aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo em que tanta batalha te ajudou. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus te lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo em que tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, no lamento só. Talvez Deus te lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Amém. Muito bem, um bom dia, feliz sábado. Que a graça de Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco sempre. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. Queremos agradecer a Deus pelas bênçãos e a bênção maior de estarmos aqui esta manhã com vida, com saúde, com força. Tudo vem do Senhor. E lembrando que nós devemos continuar com os devidos cuidados, né, de distanciamento físico, álcool em gel, tanto na hora que a gente entra, na hora que estivermos circulando pela igreja. Sabemos que é bom encontrar com os irmãos, mas precisamos manter o distanciamento físico, porque ainda não passou. Mas com fé em Deus isso vai
passar e vamos comemorar, louvar ao Senhor e cantar em gratidão a Ele. E continuemos em oração pelos nossos familiares e pelas pessoas próximas, principalmente aqueles que estão acometidos da Covid, estão hospitalizados ou estão tratando em casa. E repito, continuemos com os devidos cuidados, não só na igreja, mas também em casa, na rua, em todos os lugares, tá bom? Possamos proteger a nós e continuar também protegendo outras pessoas. Não devemos relaxar nessa vigilância. Mateus capítulo 9, versículo 35. Oremos para então iniciar. Bondoso Deus e querido Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, por este momento estarmos aqui para meditar na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor abra nossa mente para compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Também abra o nosso coração para que possamos aceitar, receber com alegria a Tua Palavra para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O Mateus 9, 35... ele fala sobre o ministério de Jesus. Jesus foi ungido em seu batismo, recebeu a bênção do seu Pai, o Pai Celestial, e cheio do Espírito Santo, ele inicia seu ministério após aquele momento terrível no deserto da tentação. E esses versículos de Mateus 9, 35, começa assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então aqui resume o ministério de 3 anos e meio de Cristo, nessas palavras. Resume o objetivo, a prática dele e o foco da missão dele. E também traz de maneira maravilhosa quem era Jesus e quais os sentimentos dele para com as pessoas. O versículo diz que ele percorria todas as cidades e povoados. É verdade que Jesus não percorreu todas as cidades e povoados da Judéia ou de Israel. Aqui é uma forma de dizer que as regiões onde ele estava, ele não deixava ninguém fora. Então, por onde ele passava, né, ali pela Galileia, nas regiões que ele visitava, ele procurava atender a todos e a todas. Então, o ministério de Jesus era um ministério inclusivo. Não era um ministério exclusivo, que escolhia umas pessoas e deixava outras de fora. Então ele ia em todos os lugares, todos os povoados, cidade grande ele ia, cidade pequena ele ia, as vilas ele ia, também nas sinagogas ele estava. E diz que ele pregava o evangelho do reino. O evangelho do reino, essa palavra é muito significativa. O que seria o evangelho do reino? O evangelho é boas novas, as boas novas do reino de Deus. Esse reino de Deus lembra as promessas messiânicas. Então Jesus se assume como Messias. Afinal, ele foi ungido no batismo e o Pai anuncia: Este é meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. E então ele se assume como Messias e ao dizer pregava o evangelho do reino, está dizendo que ele estava se assumindo como Messias, vindo para estabelecer o reino messiânico. O reino messiânico. Embora o reino messiânico, em seus dias, era mal interpretado, porque o Antigo Testamento apresenta o reino messiânico em 2 fases. E as pessoas, os líderes da época, a teologia da época, os ensinamentos da época, só enfatizavam uma fase, que era a fase da glória, a fase do domínio universal, a fase do poder e da destruição dos inimigos. Então, na mente dos líderes e das pessoas da época, achavam que o reino messiânico, na primeira vinda, já ia destruir o domínio romano sobre os judeus e estabelecer Israel como a grande e poderosa nação, dominando sobre toda a terra. Mas o evangelho do reino
abrangia sim um reino de glória, mas naquele momento a ênfase era no reino da graça, era no reino da libertação, não do poder romano, mas na libertação do poder do pecado. Então essa era as boas novas de Jesus, trazer libertação aos cativos do pecado, trazer libertação aos oprimidos, aos aflitos. E não era um ministério militar, era um ministério de compaixão, como a passagem deixa isso muito claro. Chama a atenção a tríplice obra de Jesus nessa passagem. Vocês observaram que o ministério de Jesus era levado adiante com 3 elementos. O primeiro elemento, ele pregava. O segundo elemento, ele fazia o quê? Ele ensinava. E o terceiro elemento, ele curava. Então, Jesus ensinava, aliás, o primeiro elemento que aparece na passagem, vamos pela ordem da passagem, ele ensinava, ele pregava e ele curava. Interessante, não? Essas coisas não são a mesma coisa? Curar, ensinar e pregar não é a mesma coisa para alguém que anuncia? Bem diferente. A pregação é algo público, né? É algo que você anuncia para multidões sem distinção de pessoas, sem se aproximar pessoalmente delas. Não há pessoalidade na maioria das vezes na pregação, porque você fala uma mesma coisa para todos. Então, na pregação nem sempre você atende necessidades específicas. Embora você contemple uma comunidade, embora você pensa nos hábitos, nos costumes daquela comunidade, e às vezes faz a sua pregação baseada nessas necessidades, mas são necessidades gerais. Já o ensino é diferente. O ensino envolve instrução, o ensino envolve pessoalidade. E o ensino envolve discipular a pessoa para realizar determinada coisa. O ensino envolve também treinamento, o ensino envolve formação da pessoa de maneira mais específica. Então aqui mostra que Jesus atendia as pessoas em todas as suas dimensões. Ele atendia as pessoas integralmente, ele cuidava de todos os aspectos da vida da pessoa, porque também inclui a cura, e não apenas a cura física, mas a cura da alma. A cura das aflições do pecado, a cura emocional, levava perdão, removia o sentimento de culpa, aliviava a ansiedade. Então Jesus atendia as pessoas completas, né? Pessoas integrais, né? Atendia às necessidades integrais das pessoas e também atendia a todas essas pessoas, sem distinção de classe, raça, ou cor, ou sexo, ele atendia a todos. Isso é muito importante no ministério. Isso é muito importante em relação aos nossos talentos. Jesus quer que a gente atenda também como igreja a todas as necessidades das pessoas. Jesus não quer que fiquemos confinados entre 4 paredes da igreja só pregando, só pregando. Ele quer que a gente ensine as pessoas. Ele quer que a gente ensine as pessoas também a como elas devem viver. Como elas devem se relacionar. Jesus quer que a gente atenda às necessidades das crianças, da educação das crianças. Quer que a gente atenda às necessidades dos casais também. Entendeu? Não só coisas gerais, mas coisas específicas. Porque na igreja tem pessoas casadas, marido, mulher, crianças, famílias. Tem também pessoas solteiras. Tem homens solteiros, mulheres solteiras. Tem avós, avós. Então, a igreja precisa estar atento a todas as necessidades de todos os seus membros. E às vezes, fazendo coisas gerais, nem sempre conseguimos atender. Então, os ministérios, os departamentos, eles precisam estar atentos a isso, para que cumpram a sua missão, como Jesus cumpria a missão dele. Curar
Não apenas orar para que a pessoa seja curada de alguma doença, de alguma enfermidade, mas a cura também envolve o ensino de como a pessoa deve viver. Como ela deve viver. E graças a Deus, Deus deu uma mensagem especial ao povo adventista. E essa mensagem é o que nós chamamos de reforma de saúde. De alguma maneira, a Igreja Adventista leva muito a sério essa questão dos 3 elementos do ministério de Cristo: de ensinar, pregar e curar. Nós, como organização, também temos o ministério de pregação nos púlpitos, nas conferências, né, nos congressos, na igreja, a cada culto é um ministério de pregação, mas também temos o ministério de ensino. Temos o ministério de ensino na escola sabatina, com a lição da escola sabatina, e temos de forma mais ampla o ministério de ensino através das escolas adventistas, do sistema de ensino adventista, e também trabalhamos com a saúde das pessoas, com a cura das pessoas, através dos hospitais, das clínicas e, acima de tudo, na igreja, através da mensagem de saúde, ensinar as pessoas os 8 remédios da natureza, ensinar as pessoas a como se alimentar, o exercício físico, a cuidar do seu corpo, lembrar que o corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando a igreja ensina, quando a igreja prega e quando a igreja trabalha no ministério da cura, ela está cumprindo, seguindo o exemplo de Jesus. Amém? E isso não tem que ir também além da igreja. Isso tem que envolver cada família. E cada indivíduo adventista tem que estar comprometido com esse evangelho, que Jesus disse é o evangelho do reino. É o evangelho do reino. E no versículo 36... fala da atitude de Jesus para com as pessoas. Vendo Jesus as multidões, qual o sentimento dele? Compadeceu-se delas. Aqui está falando de multidões, porque ali tinha pessoas de todas as classes, grupos de todas as idades, grupos de mulheres, grupos de homens, grupos de líderes, de pessoas instruídas, de pessoas ignorantes, grupos de galileus, grupos de judeus, enfim. Tinha samaritanos, haviam ali pessoas de todas as classes. Tinha aleijados, cegos, doentes, tinham pessoas, eram multidões, uma multidão mista, todos em busca de esperança, porque Jesus era a grande esperança deles. Jesus passava essa grande esperança. E aqui diz que Jesus teve compaixão delas, porque ele notou que elas estavam aflitas, estavam exaustas e como ovelhas sem pastor. Essas palavras foram escritas por Mateus há quase 2.000 anos atrás, mas parece que descreve a nossa sociedade, né? Principalmente o momento que estamos vivendo. As pessoas estão exaustas, estão aflitas e estão como ovelhas que não têm pastor. Estão como ovelhas que não têm pastor. Elas necessitam de compaixão. As pessoas necessitam de compaixão. A compaixão é um nível mais elevado de empatia. Nós falamos de empatia. Empatia é se identificar com o outro. Empatia é olhar as coisas do ponto de vista do outro. Alguns dizem que empatia é se colocar no lugar do outro. Mas a empatia, em sua origem da palavra, tem a ver também com paixão. E aqui, Jesus fala da compaixão, que vai além. A compaixão é uma entrega total pelo outro. É você procurar atender cabalmente, plenamente a necessidade do outro. É sentir com o outro, sofrer com o outro e preocupar-se com o outro a ponto de negar-se a si mesmo em pró do outro. Isso é compaixão. Quem tem compaixão não vira as costas para quem tem fome. Quem tem compaixão não dispensa quem chega à sua porta pedindo ajuda. Quem tem compaixão não dorme tranquilo se o outro não está bem. Isso é compaixão. Compaixão é entregar-se pelo outro. Jesus é o maior exemplo de compaixão, porque ele deu a sua vida
por todos nós, por toda a humanidade. Ele entregou-se completamente por nós. E Ele espera que os seus filhos sigam o seu exemplo de compaixão, né? Sigam o seu exemplo de olhar para o outro. E aí, Ele se dirige aos seus discípulos, já que Ele tinha esse sentimento. E o tempo dele na terra era curto. Ele deixaria representantes aqui na terra para seguir com a obra dele. Interessante, Jesus deixou primeiro os 12, né, que se multiplicaram naqueles dias, para seguir a obra dele. E ele fez algum tempo depois uma declaração enigmática. Ele disse: se vocês tiverem fé, né, continuarem firmes comigo, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Como assim, Senhor? Não temos tal poder. O Senhor é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Como faremos coisas maiores? Bem, muita gente tem estudado essas palavras e cada um tem sua opinião. Mas a opinião mais segura é que Jesus talvez quis dizer que os seus discípulos, seus seguidores, ao longo dos séculos, poderiam fazer uma obra de maior extensão que a dele. Ele, por enquanto, estava limitado, enquanto ser humano, a um tempo e a um lugar. E os seus discípulos deveriam espalhar-se pelo mundo. E, enquanto ele não voltasse, eles deveriam continuar a sua obra pelo mundo todo e a todos os povos, nações, línguas e raças. Então, a obra dos discípulos de Cristo deveria ser maior em extensão. E então é que ele diz no versículo 37. Então se dirigia aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele falou: o mundo necessita de compaixão. O mundo está carente, as pessoas estão aflitas, ansiosas, oprimidas. Eu estou precisando de ajudantes. E aí, irmãos, no versículo 35. 38. Pelo que temos orado? Você já viu as prioridades de oração? Oramos pelos doentes, oramos pelas famílias, de certa alguma maneira oramos um pouquinho pelo trabalho missionário, oramos por alguém aqui e ali que pede uma oração, mas Jesus apresenta um pedido de oração que tem sido ignorado. Já notou isso? Jesus falou que deveríamos orar por algo, que não temos orado por algo. É o versículo 38 de Mateus 9. Pelo que Jesus pediu que deveríamos orar. E ele não falou simplesmente, ore por isso. Ele usou na nossa linguagem em português, está uma expressão muito forte. Ele não é apenas orar, é rogar. Pelo que ele pediu que rogássemos? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse também deve ser um motivo de intercessão da igreja. Pedir ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. Você já pediu a Deus que mandasse trabalhadores para a seara dele? Você já pediu a Deus que mandasse pessoas que têm compaixão pelas almas para trabalhar para Deus na igreja? Ou que fossem mandados para os campos missionários? Esse é um pedido de Jesus. Ele disse: rogai ao Pai que mande trabalhadores para a sua seara. Por que Jesus pediu que rogássemos isso? Primeiro, quem ora por alguma coisa deve estar comprometido com aquela coisa. Orar por alguém dedicadamente, interceder por aquela pessoa, ou por alguma coisa, ou alguma causa, dia a dia, se eu não estiver comprometido, se eu não gostar daquela causa, se eu não tiver alguma simpatia pelas pessoas. Por isso que quando a oração intercessória era muito complicada, porque Jesus falou que para a oração intercessória tem que haver união. Mateus 18, ele diz que se 2 de vocês concordarem em alguma coisa, e por essa coisa vocês pedirem a Deus, vocês vão ser ouvidos. Isso é oração intercessória, é a oração unida. Mas ele primeiro falou: se 2 de vocês concordarem. Então, ao orar por alguém, né, dedicadamente, até vir a resposta, eu preciso estar unido em oração com outras pessoas e ter simpatia, empatia e compaixão
por aquela causa, por aquela pessoa. Então, quando eu oro desta forma, eu tenho comprometimento. Então, eu não oro pedindo a Deus que mande trabalhadores para a sua seara, se eu não tenho compromisso com a seara de Deus. A seara de Deus precisa estar em meu coração, precisa estar em minha mente, precisa dominar a minha vida. Eu tenho que estar disposto a gastar recursos com a seara de Deus. Então, quando eu me comprometo com a seara de Deus, eu vejo que os meus recursos são poucos, que a minha capacidade é pouca. Então, Deus precisa de mais trabalhadores junto comigo. E aí eu peço a Deus que mande mais trabalhadores para a sua seara. Entendeu? É impossível dizer, venha o teu reino, quando eu não tenho compromisso com este reino. Então não dá nem para orar direito o Pai Nosso, né? Que lá diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Como eu vou dizer, venha o teu reino, se eu não tenho compromisso com o reino de Deus? Como eu vou dizer, rogar ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara, se eu não tenho compromisso com a seara de Deus? Então, primeiro eu tenho que dizer, Senhor, eu te rogo que mande trabalhadores para a tua seara, começando por mim. Começando por mim. Começando com os meus recursos, começando com os meus talentos, com a minha capacidade, eu rogo ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. Como Isaías, né? Isaías tem a visão da glória de Deus e o chamado ao ministério, a quem enviaremos, quem irá por nós? Isaías respondeu o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me, envia-me. Então, queridos, essa passagem chama a nossa atenção que devemos cuidar da pessoa integralmente, ensinar, pregar e curar. Cuidar do ser humano em sua totalidade, em todos os aspectos, né? Sociais, emocionais, espirituais e físicos. Devemos ter compaixão pelas pessoas. O que nos move a ensinar, pregar e curar? O que nos move? O que nos move deve ser o mesmo sentimento que moveu Jesus. Compaixão. Compaixão. E, em seguida, essa compaixão deve nos levar a se identificar de tal maneira com a obra de Deus, que a gente perceba a nossa insuficiência, a nossa incapacidade, e nos unamos a milhares e milhares espalhados pelo mundo, rogando ao Senhor que mande mais trabalhadores pela sua seara, começando por mim. Que Deus nos abençoe, que esta seja a nossa experiência. Ao longo da história cristã, Deus tem levantado homens e mulheres para se dedicar ao Senhor. Missionários espalhados pela África, Índia, os lugares mais remotos da terra. Alguns anos atrás, a igreja mandou 25 missionários, e eu acompanhei, eu estava em Itabuna, alguns anos atrás, e acompanhei a ida de alguns missionários para fora do país, né? Que saíram daqui da associação Bahia. Bahia Sul. Uma coisa me chamava muita atenção, o desprendimento deles. Essas pessoas, para poder ir, eles se desfaziam de quase tudo. Em vários momentos, eu e Luciano ali em Itabuna, a gente recebia convites, né, de pastores, para ir na casa deles, que eram pastores que estavam se dedicando às missões. E então, foi fazer o quê? Eles estavam leiloando tudo que tinham para poder juntar o dinheiro para ir para as missões. Né? O último abriu o apartamento e falou, aproveite porque eu preciso desse dinheiro, então vendendo tudo. Foi, vocês vão ficar sem nada assim, nós estamos indo sem nada. Lá Deus vai dizer o que fazer. Então, pessoas que não apenas diziam, Senhor, manda trabalhadores para a sua seara, mas estavam dispostos a tudo para ir para a seara de Deus. Eles mesmos eram a dádiva de Deus. Que nós possamos ser a maior dádiva de Deus na sua seara. Né? Nós possamos não apenas dar a nossa oferta, que é muito importante para mandar trabalhadores para a seara. Sem a nossa oferta, sem o nosso dízimo, não irão trabalhadores para a seara. Mas primeiro devemos ser nós a oferta. Entenderam? Entregue-se à oferta. Então que Deus te abençoe para que você seja a oferta de Deus na sua seara. Porque para devolvermos o dízimo,
devolvermos a oferta, primeiro nós precisamos ser a oferta. Deus espera mais do que os nossos recursos financeiros. Nós precisamos ser nós a oferta. Vamos cantar estas mãos? Pode ser? Estas mãos que Deus me deu, acho que é 340, não é isso? Eu ia falar 324, é só inverter as coisas. Ah, não é 340, minha memória está boa. 324. Estas mãos, quando você estiver cantando estas mãos, apresente suas mãos para Deus com sinceridade, diz: eis-me aqui, Senhor, minhas mãos são tuas, meus pés são teus, meus olhos são teus, meu ser todo é teu, em nome de Jesus. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através destas minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, no detalhe de amor, há também no entardecer a poesia do nascer. Na beleza natural eu contemplo digital dessa mão que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Minha mão com a de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Que suas mãos, que seus pés, que seus olhos, sua mente, seus recursos, tudo pertence ao Senhor para levar esperança aos exaustos, cansados, ansiosos e doentes deste mundo. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra mostra o que Jesus fez e o que devemos fazer como seus seguidores. Nós não temos poder em nós mesmos. Muitas vezes somos egoístas e resistentes ao teu serviço. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor repouse sobre nós. Espírito de sabedoria, de inteligência, entendimento para fazer a tua obra. Também o espírito de conselho e de poder para que possamos realizar a tua vontade. E espírito de conhecimento e temor do Senhor, para que nós mesmos possamos nos entregar a ti e sermos a oferta que o Senhor pede. E assim juntarmos a milhares de outros, Senhor, que também querem e sermos obreiros da tua seara, para que possamos proclamar o teu evangelho a toda nação, raça, língua e povos, com o nosso trabalho pessoal e com os nossos recursos, os recursos que o Senhor nos dá, para que possamos enviar missionários, Senhor. Por isso rogamos que o Senhor envie
missionários, envie obreiros para a tua seara, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amigos, antes que vocês saiam, eu queria só fazer uma correção, porque hoje mais cedo eu falei sobre a nossa arrancada missionária. Só que a arrancada missionária não será nesse sábado, é no sábado que vem. Esse convite que vocês receberam, mulheres, é para vocês convidarem suas amigas durante a semana para estar aqui com a gente na semana que vem. Então, só corrigindo, tá? Obrigada.